A paz e a graça do Senhor Jesus para todos os irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dário Marinho e venho aqui trazer uma palavra de Deus ao teu coração e ao meu coração. Se inscreva no canal aí, peço para que os irmãos possam se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esses vídeos. Ajude a palavra de Deus a se expandir aos 4 cantos da terra, para que mais almas venham ser alcançadas por intermédio e pelo poder dessa palavra. Amém? Então, desde já, se inscrevam. E aqui eu venho já também agradecer a todos aqueles que já têm se inscrito. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um que vai receber esse vídeo, que vai ouvir essa palavra. Peço para que Deus possa abençoar a vida de cada um, libertando, curando e dando vida. Que Deus possa abençoar na área espiritual, na sentimental, na saúde e na área financeira. Todos aqueles que vão ouvir essa palavra, que vão receber esse vídeo. Amém? Que vão crer na palavra do Senhor Jesus e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Jesus veio trazer a cura da nossa alma. A Bíblia vai dizer que Ele veio nos libertar da condenação eterna. E através do seu sacrifício perfeito, Ele nos libertou da escravidão. Nos libertou. Nós estava todo mundo condenado a ir para o inferno. Ele nos libertou, nos tornou amigo e filho de Deus, através do seu sacrifício. Para todos aqueles que crê no Senhor Jesus, terá vida nele. Amém? Sem mais delongas, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 125, versículo 1. Medite nessa palavra, receba essa palavra e deixe Deus trabalhar na sua vida. Assim como Ele vem trabalhando na vida de muitos, na minha vida, na vida de muitos, deixe Deus também trabalhar na sua vida. Ele mostrar o caminho através do seu Filho Jesus, o caminho de salvação. Amém? A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, muitos confundem a palavra de Deus. Muitas pessoas elas têm uma ideia errada, do julgamento do mundo. A Bíblia vai dizer lá em João, vamos bem aqui, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, versículo 11, que vai dizer assim, olha: e também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Quem é que manda neste mundo e já está julgado? Satanás. A Bíblia vai dizer que o mundo pertence ao maligno. A Bíblia vai dizer que Deus entregou o mundo ao diabo em troca das nossas almas, Você vê lá no livro de Mateus, lá Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, está lá. Em umas da tentação, que o diabo tenta Jesus ali, ele leva Jesus num lugar bem alto e mostra todos os reinos do mundo a Jesus. Todos. E ele diz assim: tudo isso foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Se tu se prostrar e me adorar, eu te dou. Ou seja, então ali é uma prova. Mateus capítulo 4 em diante está lá, de umas da tentação, que o diabo tentou Jesus. Mateus 4 está lá. Então o diabo, ele foi até o próprio Filho de Deus, quando se fez verbo, se fez carne, habitou no meio de nós para nos libertar. Ele foi lá e falou, mostrou toda a glória do mundo, todos os reinos.
E disse, ó, tudo isso foi me dado. Se tu se drobar diante de mim e me adorar, eu te dou. Ou seja, e aqui vai dizer, olha, que a humanidade tem uma ideia errada do julgamento do mundo. Por quê, olha? E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ou seja, quem manda neste mundo é o diabo. Porque Deus, a Bíblia diz que o mundo pertence ao maligno, o maligno é o diabo. Ou seja, aí as pessoas, elas não lêem a palavra, muitas pessoas não lêem a Bíblia. As que lêem também tem, muitas leem, mas tem, como é que se diz? Elas têm a ideia errada, né? Não tem o conhecimento verdadeiro da palavra, porque essa palavra, para que a gente venha pegar a direção de Deus, nós temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus. A pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai conhecer a história da Bíblia, ela conhece a história. Como você abre um livro normal e você vai ler a história, aqui a pessoa vai conhecer a história. E muitas pessoas que lêem a Bíblia, elas não entendem. Inclusive já chegaram para mim dizer, pastor, já falaram para mim já, eu já li a Bíblia, mas não entendo nada. Eu leio, mas não entendo. Porque a revelação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ou seja, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, né, é uma pessoa que não ainda aceitou Jesus, não aceitou Ele como Salvador da sua vida, mas se nós ler a Bíblia, é lógico que Ele vai abrir nossos olhos. Porque Ele pode não morar dentro da gente. Quando a gente não tem uma aliança com Cristo, Ele não mora dentro de nós. Mas Ele veio convencer nós do mau caminho. Ou seja, Ele não está dentro de nós. Não tem como nós ter uma revelação ampla da Bíblia. Que ela não é um livro comum. Ela é o livro dos livros. É a palavra de Deus. É a boca de Deus. Então não tem como se eu não fiz uma aliança com Jesus, o que habita em mim é trevas. Mas, se eu começar a ler a Bíblia, lógico, o Espírito Santo, que veio convencer o homem do seu mau caminho, ele vai começar a abrir nossos olhos. Porque a Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conforme eu vou lendo, o Espírito Santo ele vai me despertando, né? Ele vai abrir os meus olhos. Só que aquela revelação, como a pessoa quer ter, não vai ter. Por isso que as pessoas dizem, não, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Porque o entender, né, aquela revelação ampla, ela só vem quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, começa a perseverar, e ali o Espírito Santo, aquele que nos convenceu do mau caminho, aquele que nos convenceu da operação do erro, aceitando Jesus como Salvador da nossa vida, pronto, aí ele habita dentro de nós. João 14,23 vai dizer, disse-lhe Jesus, se vocês me amam, obedeçam a minha palavra, e o meu Pai o amará. E eu e meu Pai viemos fazer morada em vocês. Ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós. Aí quando nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós, porque quem vê um, vê os três. Quem recebe um, recebe os três. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. Então ele começa a nos revelar a palavra mais profundamente. Ele começa a nos abrir mais os olhos ainda. Então a revelação já é uma revelação mais ampla, para quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Amém? Então é a diferença de quem não tem e quem tem. Mas quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito Santo de Deus, pode recebê-lo. Porque a promessa é para todos. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, já recebe ele. Por quê? Porque foi o próprio Espírito Santo que nos convenceu do mau caminho. Porque eu posso pregar a palavra. João, Maria, José pode pregar a palavra. Porque foi um trabalho que Deus nos entregou, pregar o Evangelho. Mas quem convence o homem é ele. Se ele não convencer o Espírito Santo, ninguém mais convence. Então, se ele convencer a gente, é lógico, ele convenceu para habitar dentro de nós. Porque a Bíblia vai dizer que ele não habita em templo impuro. Ou seja,
Então, a partir do momento que ele nos convence, ele entra para dentro. Amém? Só que muita gente tem uma ideia errada da palavra. Porque elas não lêem a palavra, outras que lêem não entendem. E as pessoas, elas dizem assim que... o que eu mais vejo hoje nas redes sociais, por onde eu ando também, as pessoas pegam a palavra de Deus como se ela fosse um cartaz qualquer, como se ela fosse uma palavra qualquer. Você vê que, olha, elas estão nos para-choque, para-brisa de caminhão, traseira de caminhão. Ou seja, tá lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, né? Tá lá escrito. Tudo bem. É bom? Mal é que não vai fazer. Mas a palavra, ela tem que ser obedecida, né? Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para sempre. Mas para as pessoas que estão debaixo da obediência de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é para quem está debaixo da obediência. Ah, pastor Dario, o senhor está falando que só quem vai ser salvo é os cristãos? Justamente. E nem todos os cristãos vão entrar lá. Porque nem todos que se diz filho de Deus é verdadeiramente filho de Deus. Nem todos que se diz israelita veio do filho da promessa, Isaac. Saíram de Ismael, o filho da escrava. Então, se os cristãos, que é os cristãos, nem todos que se diz cristão vai subir, porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 11:12, que a noiva para o cordeiro, a noiva que vai subir, que é a igreja, ela tem que ser pura e adornada como uma virgem, sem mancha, sem mácula e sem culpa. Olha o que é que vai dizer aqui em Zacarias. Zacarias capítulo 13, vamos lá. O que é que vai dizer aqui? Eu não vou gravar um vídeo muito comprido não, minha gente. Meus irmãos, ouvintes. Por conta que o celular não suporta. Eu vou gravar um vídeo aqui de 20 a 25 minutos, tá certo? Vamos lá em Zacarias. Zacarias 13. O penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, Malaquias, aí Mateus, o Novo Testamento. Zacarias 13:9. Olha o que é que vai dizer, olha. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo e os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei, como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Ou seja, aqui Deus está falando pela boca do profeta Zacarias, que, olha, os que sobrarem, vamos aqui no versículo 8, para os irmãos entenderem. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida. Então, olha, vamos ler novamente o 9. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo e os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo. E eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Ou seja, versículo 8 e 9 de Zacarias 13. Deus está dizendo que 2/3 vai se perder. Apenas 1/3 vai escapar com vida. E esse terço que escapar, aqui é a igreja. Entendeu? 2/3 é o mundo. Porque as pessoas não querem saber de Deus. Não quer. Ela diz que tem Deus, mas as ações não condiz. O dia a dia não condiz. Até Satanás crê que estremece, mas não obedece. Está escrito lá em Tiago. Que ele crê que estremece, mas não obedece. Ele conhece a Bíblia todinha e voltando. E o que é que adianta para ele? Nada, porque ele já está condenado. Ao contrário, ele usa a palavra de Deus no dia de hoje para levar o povo para o inferno, porque ele distorce a Bíblia. Está aí os falsos profetas, a falsa doutrina. Então, Deus está dizendo que 2/3 vai se perder, apenas 1/3 escapará com vida. E esse terço que escapará com vida, que é a igreja, olha o que é que Deus está falando. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo e os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei, como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Ou seja, tem que ser provado como se prova a prata.
como é? Passado pelo fogo. E Deus ainda vai refinar como se refina o ouro. Então, nem todos aqueles que se diz cristão vai subir não. Por quê? Porque é pessoas que é como o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Quer servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E as pessoas que estão no mundo, elas não querem saber de Deus. É disso que nós vamos falar agora. Salmo 125, versículo 1. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus é para quem está debaixo da obediência. Ou seja, a palavra de Deus, ela é pregada a toda criatura. É para todos. Só que nem todos recebem a palavra. Ou seja, se eu crer na palavra, se eu receber ela, ou seja, receber que eu estou falando aqui, não é você aceitar um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pregar para a senhora ou para o senhor. É bom, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém. E se você não ouvir, a fé não vai ser despertada. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Você recebeu ali o homem de Deus, mas você ouviu a palavra, mas já não recebeu a palavra. Ou seja, quando a pessoa recebe a palavra verdadeiramente, há mudança. Há uma mudança. Assim como essa palavra mudou a minha vida e mudou a vida de muitos e vai mudar a vida de muita gente ainda, então ela é a palavra de Deus, ela é para quem está debaixo da obediência. Ou seja, a pessoa está na cachaça, está na droga, está se prostituindo, está adulterando, está na idolatria. A pessoa não pisa o pé na igreja, e quando pisa é atrás de algum bem material. Ou seja, as pessoas dizem que tem Deus, pega um versículo desse aqui e quer aplicar na sua vida, sendo que o seu dia a dia não condiz que você é filho de Deus. O seu dia a dia não condiz que você tem Deus na sua vida. Mas você quer porque quer ter Deus da forma que você está. E não é assim. A palavra de Deus, ela se cumpre na minha vida e na sua vida a partir do momento que eu e você crê no Senhor Jesus como Salvador. É misto que o evangelho seja pregado a toda criatura. Mas a Bíblia diz o quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque a palavra é pregada para todos. Mas nem todo mundo quer receber a palavra da forma que ela é para receber. Ou seja, porque quem recebe Cristo, há transformação. O evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. Para nos transformar. Se bebia, não bebe mais. Se fumar, não fuma mais. Se prostituir, não se prostitui mais. Enfim, não vive mais na prática do erro. Vive uma vida em comunhão para Cristo, como a Bíblia diz. Eis que as coisas velhas ficou para trás, 2 Coríntios 5,17. E eis que tudo se fez novo, e nova criatura nós somos em Cristo. É isso que o Senhor está falando hoje, para mim e para você. Então, aqueles que confiam no Senhor, quando a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, é porque nós resolvemos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Nós resolvemos matar o nosso eu, matar a nossa carne, renunciar ao nosso eu, nosso querer, para viver para Cristo, ou seja, seguir na direção de Jesus, guardando a sua palavra e os seus mandamentos. Aí sim, aí nós estamos confiando em quem? No Senhor. Então vai se cumprir. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, os que vão ser salvos, vai viver para sempre. Os irmãos estão entendendo? Aí, além de nós ter uma vida, além de nós ter uma vida de bonança na terra, por mais que a gente passe por problema, mas o Senhor está no controle da nossa vida. Ele está no barco e o barco não vai naufragar, o Senhor Jesus, Ele está no controle da nossa vida. O barco não vai naufragar. Nós vamos viver uma vida de bonança, de paz. E futuramente nós vamos herdar a glória que tem reservada para todos aqueles que creem no Senhor Jesus desde a fundação do mundo. Agora, a pessoa está debaixo da desobediência. Como é que essa palavra vai se cumprir? Porque primeiramente a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio 28. As bênçãos de Deus por conta da obediência. E a maldição por conta da desobediência. Então como é que vai se cumprir? Porque se nós estamos debaixo da desobediência, vai vir maldição aí, ó. Vem a maldição. Se cumpre a maldição.
né? A maldição. Mas as bênçãos desse livro, as bênçãos da palavra do Senhor, ela só vai vir na minha vida e na sua vida se nós estivermos debaixo da obediência. Se nós estivermos debaixo da desobediência, vem maldição. O que se cumpre é maldição. Porque a maior bênção, primeiramente, é a gente fazer uma aliança com Jesus Cristo. Porque o que Ele quer na minha vida e na sua vida é a cura da nossa alma. E as demais coisas Ele vai acrescentar. O que é que Ele diz lá em Mateus 6,33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, se eu, que vivo uma vida de pecado, vivo uma vida sem Deus, por mais que eu diga que eu tenha Deus, mas as ações não condiz, né? Dança um forrozinho, toma uma cachaçinha, né? Fala mal dos outros, então, enfim, uma vida de pecado. Eu não sou luz, eu sou treva. E as trevas pertencem ao diabo. Então, por mais que eu diga que eu tenha Deus, mas o meu dia a dia não condiz, então, essa palavra, as bênçãos que está aqui nessa palavra, ela não vai vir sobre a minha vida no momento. Porque eu estou debaixo da desobediência, tá? Vai vir a maldição. Agora, enquanto a vida é a esperança, se eu crer no Senhor Jesus e aceitar Ele como Salvador, aí sim já começa a se cumprir. Porque eu já recebi o Filho de Deus como Salvador da minha vida. Aí eu passo de treva para a luz. Nesse momento, Jesus está curando a minha alma e a sua alma. Que foi para isso que Ele veio. Para nos libertar da condenação eterna. E nos resgatar. Através do seu sacrifício perfeito naquela cruz. Então, a partir desse momento, Ele curou a nossa alma. Porque o importante para Ele é a alma. A carne volta para o pó. Mas a alma é eterna. Ele curou a alma está indo para a glória. As outras coisas é fichinha para Jesus. Agora, o povo quer a bênção de Deus e não quer o abençoador. É isso que Jesus está falando nesse vídeo. É isso que Jesus está falando ao meu coração e ao teu coração. Que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não quer o dono da bênção. Quer as bênçãos e não quer o abençoador. Quer estar com a palavra de Deus nos para-choques dos caminhões, na traseira de caminhão, no para-brise, nas portas das casas, né? Aonde as pessoas vai, muitas das vezes estampa ali, né, os versículos bíblicos, mas a vida da pessoa não condiz com a palavra. Ou seja, a pessoa quer se tornar filha de Deus à força. A pessoa quer dizer que adora a Deus, que tem Deus à força. Ou seja, a pessoa está sendo enganada pelo diabo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai afirmar: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei descanso para vossas almas. Mateus 11, 28, 29 e 30. Está lá. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mas a pessoa vai até Jesus do jeito que está. Não importa. Ele veio buscar os enfermos. Ele veio para os pecadores arrependimento. Mas só que quando a gente chega até Jesus, Ele limpa. Há uma transformação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a remissão de pecados. O Evangelho é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Tem que ter mudança. Ou seja, Jesus está pedindo para nós ir do jeito que está, mas quando chega lá, não vai ficar do jeito que está, porque Ele vai limpar a casa. Ele vai limpar porque Ele vai habitar dentro. Então Jesus não habita em templo impuro. Ele fala. Então Ele vai limpar para morar. E quando Jesus limpa e entra dentro, o Espírito Santo vem para dentro da gente, começa a habitar na gente, a mudança, a transformação. Porque as coisas que a gente fazia antes já não vai fazer mais. Nós vamos renunciar ao mundo para viver para Cristo. É isso que a palavra está trazendo ao meu coração e ao seu coração hoje. Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei. Cearei contigo e tu comigo. Ou seja, Jesus, Ele é educado. Ele não entra numa casa sem a gente autorizar. Quem entra numa casa sem autorização é ladrão. Satanás é que entra na minha casa e na sua casa e faz um vendaval.
leva as pessoas a abrir a boca e dizer que tem Deus, mas a prática não condiz, porque ele é enganador, ele é o pai da mentira. Sabe para quê? Porque ele sabe que a minha matéria e a sua matéria tem prazo de validade, mas a alma é eterna. E quem vai decidir para onde essa alma vai é eu e você enquanto estiver nesse corpo, enquanto estiver nessa matéria. Então ele nos engana de todas as maneiras, para quando nós perder essa matéria, a nossa alma ir para o inferno. Mas só que a palavra de Deus está sendo pregada aos 4 cantos da terra. Você só vai se quiser, mas falta de palavra não é. Porque Jesus está aqui, através desse vídeo, mostrando o caminho que leva a Deus, para nós chegar até a Deus, para que nós venhamos reinar eternamente ao lado do Senhor Jesus, para que as bênçãos dessa palavra, ela venha se cumprir na minha vida e na sua vida, aqui na terra, e futuramente nós herdar a coroa da vida através dessa palavra. Nós temos que confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, e guardar a sua palavra e obedecê-la a ela. Amém? Então, foi até aqui que o Senhor me permitiu. O vídeo já está indo para 26 minutos. Que aonde essa palavra chegar, que aonde esse vídeo for alcançado, que aonde essa palavra chegar, e se você decreta essa palavra, se você ouvir essa palavra, se você receber Jesus Cristo na sua vida como único e suficiente Salvador da sua vida, a partir desse momento você já está sendo abençoado, porque a escuridão está caindo por terra, a luz está chegando na sua vida e as bênçãos vão começar a se cumprir na sua vida através dessa palavra, e futuramente você vai herdar a coroa da vida que tem preparada para todos aqueles que creem no Senhor Jesus desde a fundação do mundo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém?